Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vou falar do tema que é: meus irmãos não querem cuidar dos meus pais e eu estou sozinha com isso. Então vamos discutir por partes esse tema delicado, difícil, que envolve o cuidar, que envolve a responsabilidade dentro de uma família. Então vou falar por menores. Uma coisa que eu vejo muito é que a gente fica chateado com os irmãos que não têm o cuidado ou o olhar que a gente tem. Então, por exemplo, você está cuidando da sua mãe 3 vezes na semana e a sua irmã, o seu irmão, vai lá meio de má vontade, faz uma coisa básica. Antes da gente achar que é uma injustiça também, eu vou falar um pouco disso, mas a gente olha para o lado com um julgamento assim: a irmã fez, a irmã não fez, a irmã não gosta, a irmã não é atenta, a irmã não é carinhosa, a irmã não faz isso, ou o irmão, ou o parente que tá ajudando ali. Isso é uma parte que não nos cabe, né? O modo como esse irmão está olhando para esse pai, para essa mãe, e olhando o cuidado, não nos cabe. Porque tudo foi uma construção. O fato dos pais agora estarem doentes também é responsabilidade deles, né? Eu sempre falo, para a gente analisar uma família, a gente tem que olhar o histórico, né? Vamos supor, se o seu pai fumou desde sempre e agora está com efizema pulmonar. Ele tem responsabilidade sobre isso. E o modo como a vida dele está hoje, o sofrimento, não é responsabilidade nossa. Porque quando ele é um adulto, ele continua sendo um adulto. E ele fez uma escolha de não cuidar dessa parte, ou negligenciar essa parte. Então, a gente que decidiu cuidar, assistir, a gente vai fazer o possível, né? E dentro do possível, a nossa parte. E aí você vai falar assim: Bruna, mas é muito sofrimento. É muito sofrimento, porque a gente entra em contato com uma fragilidade que durante a nossa construção ficou insegura. Então a gente também tem medo que isso aconteça, né? É a coisa do eu tenho dó porque eu também tenho dó, eu também tenho pena, não estou conseguindo reforçar minhas bases. Então, quando a gente olha o sofrimento do outro, a gente tem que aprender muitas lições para como a gente pode gerir e gerenciar a nossa vida, né? E o cuidar da saúde é uma coisa que a gente precisa olhar, porque quem foi vítima de lar disfuncional é comum ter doenças crônicas, doenças autoimunes, por conta dos traumas sofridos ali, a questão ambiental, genética, sempre tudo é muito, muito, muito multifatorial, tá? Então, se você está julgando, olhando que a irmã não cuida com carinho que deveria, o irmão que não assiste assim ao assado, é uma construção dessa irmã, né, do filho com a mãe ou com o pai. É uma construção deles. Olha, diante da doença, pais que foram muito amorosos e ensinaram a lição de cuidarem de si e repassaram isso para os filhos, dificilmente os filhos não cuidam nessa idade mais problemática e na vez da doença. Dificilmente. Porque o que foi colocado foi a cooperação. A cooperação é muito bem ensinada num lar mais saudável. Enquanto no lar disfuncional tem a competição. Tem alguém que é tolerado fazer menos. Tem alguém que foi passado a cabeça para poder ter algum culpado. Então são dinâmicas mais difíceis. Então esse primeiro olhar de que o irmão não faz assim, o irmão não faz assado, gasta a nossa energia, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente pode ficar mais confortável é fazer o nosso possível e fazer a nossa parte, tá? E o que nos cabe naquele momento. Pessoas mais tóxicas, quando ficam doentes, elas costumam jogar muito mais os detritos emocionais delas, questões que ela está vivendo. Muitas vezes tem questões psiquiátricas que nunca foram olhadas, começa a jogar isso muito forte.
e quem está cuidando fica muito fragilizado. Então, olhar a sua parte daquilo que você está fazendo é importante, porque na dinâmica codependente, toda família disfuncional tem as suas dinâmicas de codependência. A pessoa quer olhar tudo, ela quer cuidar de tudo. Ela foi ensinada que ser útil é o que ela precisa para ser olhada, para ser vista. Amada, já não sei nem mais se a gente consegue falar que foi amada, né? Nesses tempos de tanta divulgação sobre família, não sei se a gente já ainda consegue falar assim, mas o ser útil. Eu vi um videozinho que a gente que tem um olhar mais crítico, a gente começa a falar triste. Eu vi uma criança de 6 anos que queria ser adotada e ela estava falando que ela queria ser adotada porque ela arruma a cama dela, já sabe lavar a louça e ela não dá trabalho. Quer dizer, tipo, ser útil, né? A gente acha que só vai ser gostado, só vai ter uma função se a gente for útil ali para aquela família dentro da dinâmica deles, né? Dentro da dinâmica deles. Então, saber a sua parte é importante, tá? Eu fiz isso com a minha família. A minha mãe, eu sou filha única, mas com as outras pessoas eu comecei a dividir a parte e eu faltava no que eu deveria faltar. Eu me coloquei ali no lugar de neta, que era o caso. Então, as outras partes estavam faltando, você não podia fazer muita coisa quanto a isso, e eu fui me colocar no lugar do que eu gostaria de contribuir, né? Então, foi bem legal assim nesse sentido, porque a gente lida com os limites. E aí, a gente vai ser criticado mesmo, mal falado mesmo. Isso aí a gente tem que tirar de letra, né? Porque é assim. Mas é muito bom quando a gente começa a ter essas certezas de autovalorização e a gente não cai em qualquer conversa, na culpabilização, como se a gente não errasse também. E o terceiro ponto importante é sobre quem cuida do cuidador, tá? Ao doar demais, e aí isso não está num equilíbrio de doar e receber, dar e receber, ao doar demais, e quem veio de lá disfuncional às vezes quer dar muito mais para os pais do que recebeu, né? Numa tentativa de revisar, reorganizar, reviver de uma maneira como se quisesse construir de novo a sua história, impor até, começa a doar demais para esses pais e aí a pessoa fica em falta para ela e o que acontece? Ela cai doente. Então, às vezes você pode estar muito agressiva, muito irritada, muito estressada, porque cuidar de pessoas assim desgasta. Ainda mais com a dificuldade que uma pessoa que não cuidou da sua saúde mental a vida inteira virar um idoso, né? Tá com uma doença mais grave, é bem difícil. Então, saber os seus limites e saber como você vai se cuidar é muito importante. Parar para respirar, olhar a sua saúde, fazer só a sua parte, vai trazer mais equilíbrio, se você decidiu cuidar. E outro cuidado também que a gente tem que ter ao cuidar é com a culpa, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho falado bastante lá no Instagram sobre isso, que a gente está com uma demanda, não sei por que surgiu isso, que a gente não erra também. Então, a família disfuncional nunca vai assumir erro, a gente já sabe disso, e a gente também não erra. Como humano, a gente não vai errar. E tá muito complicado, porque isso traz um peso de culpa muito grande, tá? A gente erra, e aí a melhor maneira é a gente olhar para frente e ver que a gente não poderia ter feito daquela maneira, porque a gente não tinha ferramenta, a gente não sabia, não tinha como fazer muitas vezes, fez escolhas, e a gente tem que sempre olhar do ponto presente como a gente vai fazer melhor, né? Pelo menos essa é a minha opinião aí sobre a culpa e todas essas coisas, tá? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Olhem para a parte de vocês, tá bom? Um super beijo.